Sim. Senhor, abençoa aqueles que não veio, porque não veio. Põe tem fogo. Sim. Graças a Deus, estamos de volta em nome de Jesus. E eu queria agradecer mais uma vez o pastor Sidney pelo convite de estar aqui juntamente com meus amados irmãos, de estar compartilhando com vocês e ministrando essa EBD em nome de Jesus. Muito grato neste dia 2/9 de 2022. Hoje é dia de eleições. Que Deus te dê muita sabedoria, que Deus te dê muito entendimento para que você possa votar no candidato certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E vamos avançando aqui. A lição de hoje é a dor do desprezo. Se você tem uma Bíblia comigo em casa, abre comigo no Salmo 123. Salmo 123, em nome de Jesus. Salmo 123. O tema da lição de hoje é a dor do desprezo. Vamos em frente. Texto bíblico básico. Diz assim, Salmo 123, versículo 1. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, dos que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Salmo 123. O objetivo da lição é mostrar para o aluno que quem sofre desprezo ou escárnio deve buscar em Deus a graça para superar isso, perdoar e dar a volta por cima. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, prosseguindo aqui, a dor do desprezo. Este salmo, Salmo 123, é mais um salmo de romagem. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134 é salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? Romagem é um salmo de peregrinação espiritual. O autor aqui é incerto. Uns falam que é Ezequias, outros falam que é Davi, mas o caso aqui do autor não importa. O importante é o conteúdo da palavra. Então, esse salmo, salmo de romagem, é um salmo para nos auxiliar a nossa peregrinação espiritual, para nos dar força. Assim como eu abordei aqui na aula passada, Davi escreveu vários salmos de romagem para que quando o povo de Israel subisse no templo para adorar, os que moravam bem longe, tem uns que moravam bem longe, e durante essa caminhada até o templo, até o tabernáculo, durante o caminho eles recebiam muito xingamento dos pagãos. Eles recebiam praticamente muita zombaria, eles eram afrontados, eles eram escarnecidos. E este salmo, foi um salmo para poder ajudar nessa peregrinação, porque durante o percurso eles iam cantando este salmo, porque salmo é cantado, não é nem lido, o salmo é cantado. Então eles iam salmodiando no caminho, para que pudesse o quê? Para que Deus pudesse dar força, para que este salmo fizesse com que eles lembrassem que existe um Deus que é por eles, um Deus que é por nós. Então esse é o salmo de romagem, que é um salmo de fortaleza, é um salmo de auxílio para a nossa peregrinação espiritual. Então Davi ele começa dizendo aqui, olha, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Eu falo Davi, mas não se sabe quem escreveu, faz de conta que foi Davi que escreveu. Ele disse, eleva os olhos, porque o nosso socorro, o nosso auxílio é de Deus. É divino. Nós não podemos fazer nada sozinho. É por isso que a palavra de Deus, Jesus disse assim, ó, sem mim nada podereis fazer. E outra, Jesus também disse, olha, nós não podemos acrescentar um curso a mais na nossa vida, se Deus não for conosco. Então, às vezes você está passando por essa dor do desprezo, você está passando por depressão, você está sofrendo injúria, você está sofrendo zombaria, até mesmo no povo evangélico. Dentro da nação evangélica existe, presbítero Elias, esse tipo de comportamento que não é de Deus, de zombar das pessoas,
de desprezar as pessoas. Desprezo significa sentimento de repulsa. É você olhar para a pessoa, você desprezar, você ser indiferente com ela. Então, o salmista aqui, ele diz, olha, eleva os olhos a ti que habitas no céu. Ele sabia que o único que pode nos dar força, nos dar a graça necessária para poder vencer esse sentimento de dor, de escárnio, de zombaria, é buscando a Deus. Porque só Ele pode nos fortalecer. O homem não pode te ajudar. Somente Deus pode nos dar esta força. Ele começa dizendo, olha para cima. Então, irmãos, se alguém chegar diante de você, zombar de você, te humilhar você, escarnecer de você, eis um conselho, não dê ouvidos. Amém, é verdade. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nesta manhã maravilhosa, estamos aprendendo com a palavra de Deus, estamos falando Amém. sobre a dor do desprezo. É verdade, ser desprezado é algo que dói, que machuca, é algo que machuca a alma, Verdade. é algo que nos traz, muitas pessoas, traz até depressão, enfermidades, careciado de desprezo. Mas Jesus disse aqui, em João diz assim, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Né? De maneira alguma eu rejeitarei. Então Jesus, ele está dizendo assim, que eu estou aqui. Vocês que vêm a mim, cansado, oprimido, abatido, eu vou aliviar você, eu não vou desprezar você. Eu lembro bem daquela passagem do Sermão da Montanha. Bem-aventurados que são vós que choram, porque vocês vão ser consolados. Jesus estava virando para aquelas pessoas desprezadas de Jerusalém. Jesus estava virando para aquelas pessoas que os sacerdotes ali desprezavam, porque eles eram pobres, rejeitados pela sociedade ali da época. Jesus olhou para eles e disse assim, olha, bem-aventurados são vocês que sofrem, porque vocês vão ser consolados, porque a vocês chegou a salvação. Pobre de espírito também, né? Pobre de espírito, vocês Serão serão consolados. Jesus estava demonstrando ali que eles eram preciosos para Jesus, que ele não podia ser precioso para aqueles fariseus, sacerdotes ali, mas para Jesus eles eram importantes. Eles eram importantes, que Jesus jamais ia desprezar eles e ninguém. Então o desprezo é algo que machuca, que dói. Mas nós temos que saber que nós temos um Redentor que vive e reina. E Ele está do nosso lado todos os dias. Porque Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Você que está me ouvindo nesta manhã aí, que talvez você ligou o seu celular, que está se sentindo muitas vezes desprezado pela família, também pelos companheiros de serviço, pela sociedade, quero dizer para você que Deus não despreza você. Aleluia. Jesus te ama. Aleluia, verdade. Irmãos, dando continuidade aqui, e o auxílio vem de Deus. Aquilo que eu falei, quando alguém chegar, desprezar você, te xingar, te humilhar, aquilo que eu disse, não dê ouvidos, olha para frente. Porque uma coisa eu aprendi na vida, né? Sobre a nossa vida. Porque os pensamentos que Deus tem de nós são pensamentos de paz e não de mal. Para que tenhais o fim que desejais. Então Deus pensa bem ao nosso respeito. Deus nos ama, Ele nos abraça, Ele nos chama. Hoje foi abordado ali na pregação, né, pastor, aquela... João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. Aquela mulher era desprezada. Ela era indigna. Jesus não podia nem conversar com ela em público. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus disse assim para ela, chama o teu marido e vem cá, ela disse, não tenho marido. E Jesus disse, isso disseste com verdade, porque já tiveste 5. E o que tem agora não é o teu marido, ela estava vivendo com um amante. Então ela era desprezada pela sociedade, culturalmente, filosoficamente, teologicamente, ela era desprezada, mas Jesus chama, Jesus abraça.
Ele abraça, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o amor de Jesus, ele é maravilhoso, pastor, porque ele nos constrange. O amor de Jesus, ele é um amor, sabe, que quando entra no nosso coração, você passa a pensar como ele. Olha que salmista. Então a sua vida, ela é mudada. Ela é transformada. Não é verdade, presbítero? Olha o que o salmista diz em Salmo 27, 10, assim: ainda que o meu pai, que a Exatamente. minha mãe me abandone, Amém. o Senhor me colherá. Amém. Quer Verdade. dizer, que pode o pai abandonar, pode a família rejeitar, mas o Senhor não abandona. O Senhor está do nosso lado. Verdade. Não, presbítero? É isso aí. A paz do Senhor a todos os ouvintes, Aleluia. da Rádio Voz Amiga, a todos que nos acompanham também, né, pela rede social, você que está aí no Facebook, né, nos acompanhando nesse momento. Eu quero dizer a todos os irmãos, irmãs que nos ouvem e nos assistem nessa hora, que o Senhor Jesus é maravilhoso, que o Senhor Jesus Aleluia. é o nosso grande Salvador das nossas vidas, né? Assim como em João 14, 6, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Então, esse é o nosso propósito, nesse manhã, através dessa escola bíblica Verdade. maravilhosa, né? Que o Senhor nos concede, né? Então, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um de nós, através dessa leitura nessa manhã, né? Porque nós sabemos que só o Senhor Jesus é por nós, né? E assim como já foi dito, através desse ensino aqui, né? Que o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, e você, minha irmã. Amém? Amém. Então, irmãos, continuando aqui, o versículo diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, que se compadeça de nós. Na época que o Salmo foi escrito, existia muitos escravos. Então, muitos servos. Os servos, existia 3 razões quando eles olhavam para a mão dos seus senhores, os olhos aqui estão fitos nas mãos dos seus senhores, era por 3 motivos: ou para receber instruções, ou para receber provisões, ou para receber salários. Então, independentemente do movimento da mão do seu senhor, o servo já sabia, já entendia por sinal o que era, né, qual era a mensagem a ser passada. Assim ele diz: os nossos olhos estão fitos no Senhor, que se compadeça de nós. Porque, presbítero, a dor do desprezo, ela machuca, ela dói, ela isola. Às vezes a pessoa, quando é vítima dessas atrocidades, eu posso dizer assim para você, ela se isola. E uma pessoa isolada acaba gerando o quê? Depressão. Porque a pessoa, ela fica com aquilo na cabeça, ela fica com aquilo no coração, que não pode. Por isso que Salomão diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que ele estava falando? Guardar o coração do quê? Desse tipo de atrocidade, desse tipo de comportamento, desse tipo de acusação. Porque nós não temos o direito de chegar nas pessoas, condenar as pessoas, atacar as pessoas, desrespeitar as pessoas, desprezar as pessoas. Porque o tema de hoje é a dor do desprezo. Quantos hoje não estão dessa maneira, estão desta forma? Então, nós temos que guardar o nosso coração. Quando a Bíblia diz coração, não está falando do coração de carne. Está falando da alma. Porque a depressão, ela é uma doença. O desprezo isola a pessoa. A pessoa fica, sabe, ela não quer se associar, porque ela já fica com medo de ser repreendida, de ser repulsiva, das pessoas condená-la. Aí a pessoa se isola. E o que acontece? A pessoa não quer sair mais, não se associa mais com ninguém, pastor, não vai para a igreja. O que acontece? A pessoa, o inimigo acaba se aproveitando de uma situação dessa. Não estou dizendo que a depressão, que pode ser causada pela dor do desprezo, é um demônio nem nada, porque já foi provado que a depressão é doença. Existe remédio para isso, sabe? Existe tratamento para isso.
Mas o principal, quando ele diz que a gente tem que guardar o coração para que você não venha ceder, para que a sua vida não venha ser aberta para esse tipo de coisa. Se alguém falar de você, não dê ouvidos. Como Deus falou para Josué, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olha para frente. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então a opinião de Jesus na nossa vida é o que prevalece, não é a opinião dos outros. Verdade. Não é verdade, presbítero? É como está escrito ali, a casa na rocha A casa na rocha, na areia. e a casa na areia. Vamos ver. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que ele tem um padrão de pessoas aceitáveis. Hoje o mundo tem padrão de pessoas, de amizades. Hoje quem tem muito dinheiro tem muitos amigos, quem tem pouco é desprezado. Então, eu olho bem para esse versículo e vejo no mundo. As pessoas que têm a casa na areia são pessoas que elas é afundadas no padrão deste mundo, nas modas deste mundo, nas situações deste mundo. Então, essa casa, cedo ou mais tarde, ela vai cair. E essa pessoa vai sofrer. Por quê? Ela estava, a confiança dela estava nas amizades, nas modas, nos padrões desse mundo. Então, quando isso acaba com a pessoa, quando isso tudo acaba, a pessoa, o quê? Ela cai em desespero. Ela começa a sentir o desprezo. Mas quando nós temos nossa casa na rocha, que é Cristo, meu amigo, meu irmão, pode passar o vendaval, pode passar o desprezo, alguém pode te desprezar, pode levantar calúnia, pode te humilhar, mas você não vai ligar porque a sua casa está em Cristo. A sua casa está na rocha. Então nada disso pode te abater. Nada disso pode derrubar. O vento do desprezo, a tempestade da rejeição, ela não vai derrubar a sua casa, porque sua casa está em Cristo. A sua casa está na rocha. Por isso nós devemos estar em Cristo. Em todo tempo nós devemos estar em Cristo, porque Cristo não despreza ninguém. Cristo não rejeita ninguém. Verdade. Com certeza, concordo plenamente. Outra coisa interessante de se notar é que enquanto a gente estiver neste mundo, a gente vai estar sujeito a isto. Nós seremos propício a pessoa falar assim, mas a igreja, nós precisamos lembrar que nós estamos no deserto. Qual o maior desprezo? Quem passou nessa terra foi Jesus. Exatamente. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, curou, pregou. Nós podemos vencer. Exatamente. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Verdade. E outra coisa, presbítero, que nós estamos no deserto. Nós saímos do Egito. Porque Deus nos tirou do Egito. Mas nós também não estamos em Jerusalém, Nova Jerusalém. Então nós estamos no deserto. Então quando Deus assim falou para Josué, ser forte e corajoso, acredita-se que ali tinha o quê? Mais de 3 milhões de pessoas. Era uma nação, praticamente quase uma nação ali, que ele tinha que dar conta. Quantas pessoas que tinham ali sofrido também dor do desprezo na família, sabe? No trabalho, aquilo que eu falei assim, sempre dentro da igreja também. Quantas pessoas que não passam por isso? A luta, nossa, ela é diária, sabe? E a luta interior, ela é muito mais complexa do que a exterior. Porque uma batalha, as maiores batalhas que nós travamos na vida são aquelas que travamos dentro de nós. São batalhas complicadas de vencer. Porque é algo que está aqui dentro, não está fora. Quando as coisas estão fora, pastor, é fácil de resolver. Agora, quando está dentro de nós, é um sentimento, às vezes, de culpa. É uma dor que demora para cicatrizar, sabe? É algo que demora, assim, é uma dor, às vezes, que demora para você esquecer. O negócio é complicado, sabe? Porque aquilo que eu disse, enquanto estivermos aqui no deserto, que nós estamos sujeitos a tudo, a dores, a lutas, a provações, mas o que nos consola, o que nos dá força é saber que Deus é por nós. Nunca nos abandonou. Nunca. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, às vezes, irmãos, tem tempestade na nossa vida. Eu falei, inclusive, eu acredito que eu falei isso aqui no domingo passado. Que a gente tem que orar e descansar, esperar Deus agir, porque nós não podemos fazer nada. Orar e entregar na mão de Deus. Não é verdade, presbítero? É verdade, tem que colocar na mão de Deus. Entregar e descansar no Senhor.
né? Não, eu volto a dizer, a hora que Jesus passou. Pilatos estava ali. Pilatos não viu crime nenhum em Jesus. Disse assim, vamos soltar eles. Mas a população ali, crucificam. A população de Israel ali, o povo na época ali, mostrou que a rejeição, rejeitando ao Criador, rejeitando a Jesus, dizendo, nós não queremos Ele, vamos crucificar. Jesus passou por isso. Nós passamos por isso na nossa vida. Quem um dia nunca foi rejeitado na sua vida? Exatamente. Né? Quem um dia não foi desprezado na sua vida? Hoje a gente vê quantas mães abandonando os filhos, os filhos, pais abandonando os filhos. Isto é algo muito grave, porque o pastor sempre fala que a família é uma instituição mais antiga de Deus criado na terra. Eu não esqueço das coisas. E é algo de Deus. E como que pode a pessoa quebrar isso? A pessoa virar as costas para isso? Porque é muito triste você ver direto nas redes sociais e na mídia mães abandonando criança recém-nascida. É algo, sabe, que é de cortar o coração. Vai aonde que adota, eu não sei como é que é o nome que fala, um lugar que, orfanato, né, que adota crianças. Pastor, existem milhares de crianças abandonadas. Aí eu te pergunto, quando a criança dessa crescer, a dor que ela vai passar, quando ela começar a entender, compreender as coisas, olha a dor, olha o sofrimento, presbítero, que vai causar. É como eu digo para você, é o padrão deste mundo. É para onde a humanidade está caminhando. Se você olhar dentro da palavra de Deus, diz assim, ó, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Porque a humanidade está caminhando para o quê? Para passos largos, para a perdição. O amor hoje já não tem mais. Não tem. O respeito hoje já não tem mais. Eu lembro quando era pequeno, na minha época, quando era pequeno, a gente tinha aquele respeito pelos pais. Dava bênção, né? Quando o pai estava conversando, não chegava perto. Hoje em dia não. Hoje em dia o amor pelos pais acabou. Os desprezo pelo pai acabou. Hoje não existe mais isso aí. Verdade. Porque a iniquidade tem se aumentado. A iniquidade tem se alastrado sobre este mundo. A maldade tem se... Você vê pai matando filho. Exatamente. Mãe desprezando crianças, como você acabou de citar aqui na rua. Jogando filho numa lata, né, de lixo. Recém-nascida, né? A humanidade está caminhando a passo largo com a perdição. Então, aonde que a igreja está nessa terra como quê? Trazendo a palavra do Senhor como o quê? A lâmpada conduzindo para a salvação. Então, o papel da igreja é o quê? Mostrar para essa sociedade que existe ainda o amor de Cristo e ele é vivo. A chama do amor de Cristo está acesa, ela não se apagou. Então, para muitos desses que foram desprezados, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que talvez você um dia foi desprezado pelo pai, pela mãe, pela esposa. Eu não sei que situação que você passou, mas eu quero dizer para você, a chama do amor de Cristo está acesa. E é só ela que pode conduzir à salvação e à felicidade. Cristo te chama. Cristo diz, para você que está sendo desprezado, vinde a mim. Eu não vou te desprezar. Verdade. Com certeza, eu concordo plenamente. E outra coisa para se lembrar aqui, continuando no versículo, diz que a nossa alma está farta de desprezo. Está farta. Então, quando a gente é vítima, não só vítima do desprezo, mas também nós não temos que desprezar ninguém. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós temos que buscar a graça de Deus para que nós possamos vencer essa dor. Irmão, só em Deus você vai encontrar auxílio. Só em Deus. Como o salmista aqui disse, olha, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão fitos nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. Agora olha para a mão de Jesus. Hoje a mão que te consola, que te liberta desta dor de desprezo, a mão do Senhor foi perfurada na cruz. Então ele entende a minha dor, porque ele passou por isso. Ele sofreu escárnio, zombaria,
ele sofreu desprezo. Tudo que um ser humano pode passar nesta vida, Jesus passou, ele sofreu em nosso lugar. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é que a graça que Deus nos dá não é só para vencer essa dor, mas também para perdoar aquele que nos escarneceu, aquele que nos zombou e aquele que praticamente nos humilhou. Por que eu falo isso? Porque a proposta do Evangelho é esta, é pagar o mal com o bem. Se a sua vida não é assim, se você não faz isso, porque tem gente que fala bem assim, não, eu pago na mesma moeda. Eu sou crente, mas meu braço não é. Não é assim que as pessoas falam. Então, se for desta maneira, desculpa, o Evangelho que você está carregando não é o da cruz. O Evangelho não é o de Jesus. O Jesus que você prega não é o da Bíblia. Porque quando ele estava ali na cruz, todos aqueles que humilharam ele, todos aqueles que zombavam, que escarneciam dele, o que ele diz? Olha a oração, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo no momento de humilhação, ele perdoou. Então, se ele perdoou, ele é a minha referência, ele é a nossa referência. Então, a proposta do Evangelho é essa reconciliação, é pagar o mal com o bem. Alguém te amaldiçoou, seja abençoado em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Salmo 34, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Amém. E salva o espírito abatido. Que acabou de confirmar o que você falou. Exatamente. O Senhor está perto daqueles que têm um coração aquebrantado, um coração maleável ao perdão. Porque muitas das vezes a pessoa foi desprezada, rejeitada por alguém, guarda aquilo no coração. Exatamente. E fica guardando, remoendo aquilo. Então, nunca a pessoa vai encontrar descanso, né? a felicidade. É verdade. Nós precisamos ter um coração maleável ao perdão. Para que nós venhamos sair dessa situação de sentimento de desprezo, sentimento de revolta, sentimento de vingança, porque tudo isso traz. A pessoa que é desprezada, vem um sentimento, dentro desse sentimento vem de raiva e de vingança. Ah, aquela pessoa me desprezou, eu vou pegar ela na frente. E a pessoa nunca vai encontrar felicidade. Mas quando nós temos um coração aquebrantado, maleável ao perdão e um espírito abatido, nós perdoamos, trazemos aquela cura para o nosso coração e encontremos a salvação em Cristo. Verdade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, né? Ainda no Salmo 123 aqui, amados. Aqui diz, se você for lá no versículo 3, diz o seguinte: tem piedade de nós, o Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. Isso significa que o desprezo, ele vem de várias formas. Você é desprezado no seu trabalho, muitas das vezes. Você é desprezado através de sua família. Você é desprezado onde você quer que você esteja, muitas vezes você é desprezado. Eu te pergunto nesse momento, quantas vezes você já foi desprezado? E por quantas pessoas você já foi desprezado? Eu te pergunto nesse momento, quantas pessoas é favorável a você e quantas pessoas desfavorecem você? Eu creio, posso dizer com segurança, que aqueles que te favorecem, que são a favor de não desprezo pela sua pessoa, são muito poucos. Dá para você contar nos dedos, certo? As pessoas que desprezam você, também com certeza eu posso dizer que são bem mais. Só que tem um detalhe: o nosso Deus, ele nunca te despreza. O nosso Deus, ele sempre está atento para que tudo aquilo que você venha sentir na sua alma, sentir no seu coração, sentir na sua mente. Muitas das vezes você está abatido, você está aí torturado no seu dia a dia. Eu quero dizer para você, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Amém, amém. Deus é contigo, tá ok? Porque a palavra de Deus, ela é eficaz na minha vida, ela é eficaz na sua vida. Ela está pronta para vir ao nosso encontro e nos satisfazer em tudo aquilo que nós estamos buscando. Amém? Irmãos, vamos prosseguindo aqui, continuando lendo.
o autor aos Hebreus faz uma rápida explanação da identidade que Cristo tem com o ser humano nas seguintes palavras: convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. Isaías já havia profetizado sobre ele o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado dos homens, e dele não fizeram caso. O Salmo 123 é mais um belo salmo de romagem. Ele trata basicamente do clamor dos peregrinos pelo socorro divino em momentos de humilhação e desprezo. Quem nunca sofreu e se entristeceu por ter sido ignorado, humilhado e desprezado numa situação qualquer? Essa dor da alma é bem conhecida do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é capaz de nos compreender e de nos ajudar quando buscamos a sua consolação e forças para perdoar, e assim seguimos em frente. Olha que interessante, coisa maravilhosa. Todas aquelas pessoas, quando eu olho para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas aquelas pessoas que foram desprezadas, que foram rejeitadas, ignoradas, elas encontraram descanso para a alma em Deus. Porque Jesus, como nós acabamos de ler, Jesus, ele compreende a sua dor. Porque em Isaías fala que ele foi o mais desprezado entre os homens, foi o mais experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz que os homens escondiam o rosto dele, para não olhar para ele, para não cumprimentar, fazia pouco caso. Os homens se fizeram indiferente em relação a Jesus, sabe? Então, ele conhece a nossa dor, ele conhece a sua dor, porque ele experimentou tudo. Experimentou a nossa a dor, a nossa aflição, sabe? Aquilo que nós enfrentamos, aquelas batalhas travadas no interior do coração, ele também passou. Só que ele sempre focou no Pai. Tem que focar no Pai, senão você não vence. Temos que olhar para a cruz, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não temos que ficar dando ouvidos, irmãos. Não dê ouvidos para palavras negativas, palavras venenosas, palavras de dor, palavras de desprezo. Não guarda o coração. Que o teu coração venha ter só a palavra de Deus dentro dele. Tem que ter, porque senão você não vai conseguir, sabe, se livrar dessa dor. Porque nós, seres humanos, nós somos propícios a isso. E é difícil ter que dizer isso aí para vocês, mas apenas um desprezo, uma dor assim, acaba praticamente tornando a sua vida, a pessoa fica amargurada. Aquilo acaba se tornando um ídolo, né? Que a pessoa não quer abandonar. Que a pessoa, ela precisa abandonar a culpa. Um altar para o desprezo. Não, tem que abandonar. Tem que ser assim, porque senão não vai conseguir vencer, não vai conseguir avançar. E o chamado do Evangelho é esse. Não é para frente que se olha, não é para trás. A Bíblia diz que Deus tem, a alma do Senhor não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Então eu não posso parar a minha peregrinação espiritual porque eu fui humilhado. Eu não posso parar a minha peregrinação espiritual porque eu fui desprezado. Porque eu fui rejeitado na igreja, porque não me deram oportunidade, porque ninguém olha para mim. Você tem que olhar para Jesus. Não é verdade, presbítero? É verdade. Olha o que diz lá em Lucas 13, 34. Quando Jesus ele chega na última entrada de Jerusalém, antes de ser crucificado, Jesus olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, que mataram seus profetas. Olha o que Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês me desprezaram. Jesus queria uma intimidade com eles. Jesus queria ser amigo deles. Jesus queria trazer eles para perto, mas eles rejeitaram a Cristo. Rejeitaram o Salvador. Olha bem, o que isso quer dizer? Que Jesus está de braços abertos. Verdade. Jesus está como uma galinha. Você vê quem mora na fazenda, quem faz a plantação, como né, presbítero Antônio. A galinha, ela abre a asa dela, esconde os pintinhos dela debaixo das asas, ela protege. Então é isso que Jesus está dizendo para você: vem a mim que eu vou te proteger, você está comigo.
Meus braços estão, minhas asas estão abertas para te receber. Com certeza. Né? Mas ali aquelas pessoas não quiseram a Cristo. Elas desprezaram a Cristo. Mas Jesus está de braços abertos. Verdade. Ainda hoje Jesus está de braços abertos. Amém. Eu vou olhando para a cruz, às vezes a pessoa fala assim, mas você falar é fácil. Né? Acho que até teve um irmão que comentou uma vez, falar é fácil, difícil é viver. Eu concordo. Eu sei que é difícil é viver. Concordo plenamente. É complicado, é difícil. Mas Jesus venceu e diz, eu sou com vocês, eu sou por vocês. Vocês também conseguem, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, a gente tem que ter bom ânimo. Porque quando eu olho para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, nós vemos o que ele passou. A crucificação era um método fenício, não era um método romano. Era um método fenício, os romanos pegaram emprestado. Então, aquilo que eu disse, era 3 classes de pessoas que morriam na crucificação, crucificado. Escravos, estrangeiros e criminosos da pior espécie. E antes de ser crucificado, Pilatos fazia com que, os romanos faziam com que o criminoso preso, para que as pessoas pudessem olhar para ele, zombar dele, desprezar, assim, olha o que acontece com pessoas que cometem tal crime. Então Jesus não cometeu crime nenhum e foi zombado. Ele foi desprezado. Pilatos tinha uma lista do pecado de todos aqueles que eram crucificados. Mas qual que é a lista dos pecados? Jesus não tinha. Aí Pilatos olhou assim, por que ele está sendo crucificado? Porque se diz rei dos judeus. E ele é rei dos judeus, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é soberano no céu, na terra e no inferno. Então, ele foi crucificado sem ter pecado algum. A minha dor, o desprezo que ele passou, era meu. Era seu o desprezo. Era seu que você está nos ouvindo nesta manhã. Então, o nosso desprezo foi levado na cruz. Ele tomou por si toda a nossa Ele tomou dor. por si, e uma forma de humilhação. Foi humilhado porque do pretório de Pilatos até o Monte Calvário, se não me falha a memória, dá mais de meio quilômetro. Passando naquela cruz. A Bíblia diz que zombaram dele, rasgaram as suas vestes, cuspiram nele, bateram nele com a cana. Todo tipo de escárnio que você pode imaginar, Jesus sofreu. Então ele entende a sua dor. Então o que você está passando às vezes não é nem 0,5% do que o Senhor enfrentou por amor para nós. Então eu quero dizer para você, a esperança, a solução, a saída. Olhe para a cruz. Porque somente Ele pode nos dar a força necessária para que nós possamos aqui a continuar caminhando. Porque se não for o Senhor, assim como diz aqui no Salmo, eu gosto muito desse Salmo, se não for o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? Os nossos inimigos não seriam engolidos vivos. Porque desprezo, humilhação, essas coisas não provém de Deus. Olha só. Não provém, Não presbítero. provém de... Olha só. Nós estamos fazendo um estudo sobre a dor do desprezo. A Você dor vê do que Deus desprezo. está nos levando para um lado. É um lado meio diferente tudo. Isaías disse assim, sobre si ele tomou todas as nossas dores. Sobre a sua chaga nós fomos curados. Então esse desprezo que você está assistindo hoje não é seu. Exatamente. Isso aí, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já tomou sobre si tudo isso aí. Esse rancor, essa raiva não é seu. Jesus já tomou tudo isso na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. Então o que nós temos que fazer hoje? É abrir o nosso coração. Ele diz assim, eu estou à porta. Eu vou usar até esse versículo. Eu estou à porta. Jesus está batendo. Jesus quer fazer uma limpeza, tirar aquela raiva, o desprezo, porque não é dessa casa. Isso não é a mobília dessa casa. Jesus quer tirar fora tudo isso da sua vida. Jesus quer te trazer algo novo, algo maravilhoso, que só Ele pode fazer. Político não pode fazer, presidente não pode fazer, mãe, pai não pode fazer isso por você. Só quem pode fazer isso por você é Cristo. Exatamente. Nada mais. Só Ele tem o poder de mudar a história. Amém? Então vamos avançando aqui, irmãos. São exatamente... Apareceu ruim para olhar a hora, hein? 10h47. Meu aqui. O meu é 10h50. O senhor já está adiantado. Tá adiantado, hein? Mas pegando carona no que você falou aí, é uma realidade, por quê? Porque olha aquela mulher adúltera. Olha aquela mulher adúltera, hein? Acho que se me falha a memória é João 8. Foi desprezada por todos os religiosos. Fariseus,
Jogaram ela, fizeram uma casinha para tentar pegar Jesus e jogaram ela aos pés do Senhor, pensando que Jesus também ia desprezá-la. Uma mulher adúltera. Na época que o texto foi escrito, o judeu ele preferia morrer, isso é cultura judaica. Ele preferia pedir a morte para Deus antes de cometer um adultério. Ele preferia a morte do que cometer um adultério. Então, jogaram aos pés do Senhor Jesus aquela mulher, pensando que Jesus ia desprezar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu falei aqui sobre aquela mulher samaritana, outra mulher samaritana, que a mensagem foi levada hoje de manhã. Jesus ele quis fazer contato com ela. Então, um ponto de acesso que Jesus usou para entrar no coração dela foi ele pedindo um favor. Você viu que Jesus conhecia todos os pecados dela. Jesus conhecia a vida dela inteiro, só que quando ele chega nela, ele não chega apontando o dedo, não chega condenando, não chega desprezando, não chega humilhando. Ele poderia fazer, porque ele é Senhor, ele é juiz, ele é profeta, ele é criador, ele é o nosso dono, a nossa vida pertence a ele. Só que ele não fez. Ele chegou pedindo um favor. Então, o nosso Deus, ele respeita as nossas decisões, respeita a nossa vida. Aquela mulher adúltera, os religiosos pensaram que o Senhor Jesus ia desprezar de maneira nenhuma. Ele diz, chamou ela e disse, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Cadê os teus acusadores? Primeiro ele perguntou para ela. Senhor, não os vejo. Aí Jesus disse, nem eu te condeno. Então, o amor do Senhor abraça. Só que o amor do Senhor, ele é maravilhoso, porque ele suporta tudo, mas não aceita tudo. O amor ágape, que é o amor bíblico, que é o amor de Deus por nós, ele é um amor transformador. É um amor que transforma, é um amor que liberta, é um amor que faz com que a nossa vida ela entra num padrão em harmonia com a palavra de Deus. Então o amor do Senhor nos constrange para isto. E é forte por quê que eu falo isso? Porque quando Deus nos chama, é para isto. Vem, pode vir. Errou, vem. Pode vir. Você pode ter certeza que durante um período de caminhada que você tiver, nessa peregrinação espiritual, nessa caminhada com o Senhor, você pode ter certeza que a sua vida vai ser mudada, porque a obra santificadora é do Espírito Santo. Então ele vai tirar a dor, ele vai tirar o desespero, ele vai tirar a ansiedade. Às vezes, essas coisas que eu sempre digo aqui gera depressão. Tem caso de depressão na Bíblia. Você pensa que não tem. As pessoas falam assim, o profeta. Qual que é o maior profeta? O maior profeta foi João Batista. Jesus disse, dos nascidos de mulher não tem igual a João. Mas as pessoas falam que alguns estudiosos falam que é o profeta Elias. Ele foi desprezado, humilhado e ameaçado de morte. Ele entrou na caverna, se escondeu na caverna. O que ele quis fazer? Ele quis se matar. O profeta Elias. Ele pediu a morte, ele entrou em depressão. Ficou depressivo. Por causa de uma ameaça de morte, por causa de um desprezo, por causa de uma humilhação. Aí Deus apareceu na caverna. O que você está fazendo aqui? Então o chamado de Deus para a nossa vida é isso. Olha para frente. Porque a tua dor já foi levada na cruz. Nós passamos por esse mês de setembro, né, pastor? Qual que é esse mês? Setembro amarelo. Amarelo. Que é Suicídio. Só cortando isso que o pastor... o setembro amarelo fala sobre suicídio. Campo Grande é a capital. Isto. Com maior índice de de suicídios do Brasil, né? Brasil. Do Brasil, você vê. Então, o desprezo é um caminho. O desprezo é um caminho. Um caminho de trevas, né? Porque ainda mais para a pessoa que recebe o desprezo, ela guarda aquilo no coração. Uau. Ela não se abre com ninguém. Então ela recebe o desprezo, ela guarda o desprezo, e ela vem a raiva, da raiva ela vem a depressão. Vem aquela depressão, e a depressão é o caminho para o quê? O suicídio. Por isso nós temos que estar nossa casa em Cristo. A casa ela tem que estar em Cristo. O seu padrão de vida, a sua fé tem que estar em Cristo. Porque quando isso acontece, eu já fui desprezado. Quem aqui não já foi desprezado? Humilhado. Mas eu tenho uma coisa no meu pensamento. Cristo é o meu Salvador. As pessoas podem desprezar, como o Éder disse. As pessoas podem desprezar, podem te humilhar.
Pode rejeitar, mas eu tenho que lembrar que Cristo, o Salvador, não me despreza, o Rei dos Reis não me despreza. Exatamente. Isso é um comportamento que não é de uma pessoa. Às vezes a pessoa, ela se diz uma pessoa salva, mas eu não estou dizendo aqui sobre só a vítima, mas sobre as pessoas que cometem esse tipo de delito. Boa, pastor. Delito. Porque tanto você ser desprezado, ser humilhado, você não pode humilhar e nem desprezar ninguém, né? Porque nós não fomos chamados para isso. Isso é um comportamento de pessoas, pastor, que realmente não nasceram de novo. Não é porque você ora mais, que você estuda mais a Bíblia, que você é melhor. Porque às vezes a pessoa fica inchada. Às vezes a pessoa fica soberba, fica jactanciosa. Ela acha que é superior de maneira nenhuma, nunca foi. Sabe por quê? Porque como nós temos acesso às coisas de Deus? É pela graça. É pela graça, favor imerecido. Claro, uma pessoa que ora mais, ela vai ter uma consciência mais madura. Ela vai se inclinar mais para as verdades espirituais. A alma dela vai ficar mais sensível. Ela vai criar uma certa intimidade a mais com Deus. Mas isso não me torna melhor. Eu não posso, pelo fato de eu orar mais, de eu conhecer mais a Bíblia, em relação ao meu próximo, ao meu semelhante, de eu querer acusar ele, humilhar ele. E querer sobrepor sobre ele. De maneira nenhuma. Porque é o que Jesus falou, né? Os humilhados serão exaltados. Jesus, ele foi um exemplo de humildade quando ele lavou o pé dos discípulos. Quem era maior ali? Jesus ou os apóstolos? Jesus. Então ele diz, o maior servirá ao menor. Então quanto mais eu entendo, quanto mais consciência eu tenho de Deus, mais humilde eu tenho que ser. Mais amadurecimento eu tenho que ter. Para quê? Para que eu não venha cometer esse tipo de delito. Para que eu não venha condenar. Nós não podemos julgar as pessoas apontando o dedo. Você não sabe, você tem um livro da vida? Desprezar as pessoas, pastor, falar que a pessoa não é salva. Eu já vi pessoas chegando em mim, ô presbítero, e falando bem assim, aquele ali não tem mais jeito. Eu não consigo entender que com uma pessoa dessa, mas a Bíblia, ela diz ao contrário. Olha o ladrão da cruz. Foi desprezado. O ladrão da cruz. Foi desprezado. Aquele ali, salteador, criminoso, ladrão da cruz. Da maior espécie, porque a crucificação era assim, né? Era reservado para esse tipo de pessoa. E foi desprezado pela família, provavelmente. Pelos amigos, pela nação. E as pessoas falam assim, mas no pior dia da vida dele foi salvo. Não, aquele dia foi o melhor dia da vida dele. O encontro com Cristo, né? Foi um encontro ali, não há lugar para desprezo. Em Jesus não há lugar para dor. É por isso que lá em Apocalipse, nós não estamos lá ainda, pastor. Vamos chegar, se Jesus permitir. Né? Lá em Apocalipse diz que lá não haverá mais morte, nem dor, nem choro, porque nem as pranto. primeiras coisas, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Então, lá, quando chegar nesse dia, você pode ter certeza, nem pecado mais, porque estaremos no estado eterno, no estado glorificado. Aí não vamos ter mais esse tipo de dor. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que enfrentar todos os dias, porque aquilo que eu sempre falo, temos que aceitar, pastor, Jesus todos os dias. Nós matamos um leão por dia. Porque se nosso dia, nossa manhã não for de renúncia, se você tirar os olhos da cruz, você pode ter certeza, você vai parar no meio do caminho. Verdade, isso aí. Como você citou no início, né? Nós estamos o quê? No deserto. No deserto. Nós estamos no deserto. No deserto, qual que era o meio de alimento do povo? Era o maná que descia do céu. Então, como vocês estão essas pessoas que se acham melhor que as outras, que se acham que estão no deserto também, que é cristão, conhecedor da Bíblia, o que falta para essas pessoas é a graça. É a graça de Cristo. Nós vivemos hoje no deserto. O que nos sustenta hoje nesse deserto? É a graça de Cristo. É a graça. Olha como disse o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. O apóstolo Paulo, onde que ele ia apanhar, não sabia o que ele tinha, qual o problema que ele tinha, né? Com o espinho na carne. Muito, né?
Mas Jesus disse, ó, a minha graça te basta nas lutas. Então, nesse deserto, nessa aflição, nesses problemas, nesses vendaval de desprezo, de tudo isso que nós passamos nessa terra, o que nos faz ficar de pé ainda é a graça de Cristo. Então, só ela pode nos sustentar, só ela nos basta para passar por esse deserto que nós estamos passando, deste mundo de desprezo, de pouco amor, né? De pouco afeto hoje tem neste mundo. Você vale o quanto você tem, não o que você é. Então, para nós passar por este mundo de desprezo, bem, é só pela graça de Cristo. Verdade. Outro texto que me lembra muito aqui foi o texto de Neemias. Quando em 444 a.C., se não me falha a memória, eles vieram do cativo da Babilônia. Esdras, Neemias e Zorobabel, não. Acho que Zorobabel, eles receberam, cada um recebeu uma missão. A missão de Esdras era consertar a vida espiritual do povo. Neemias era reconstruir o muro de Jerusalém, que estava sobre ruína. E se não me falha a memória, Zorobabel foi responsável por profetizar tudo e auxiliar na reconstrução do templo. Quando Neemias ele começou a obra de reparação do muro, Sanbalate, Tobias e Gesem, se não me falha a memória, os 3 samaritanos, foram tentar impedir esta obra, falando que Neemias, que não era, com inveja, zombaria, o texto deixa bem claro que zombavam de Neemias. Só que Neemias não deu ouvidos. Para que nós possamos ter saída, para que a nossa vida venha ter êxito, nós não podemos dar ouvido para palavras negativas, palavras venenosas, palavras acusativas. Aquilo que eu sempre falo, a igreja ela tem que ser mais hospital e menos tribunal. Não estou dizendo que a verdade não tem que ser pregada. Claro que tem, porque o amor ao próximo inclui a verdade. A verdade tem que ser pregada, mas com amor e com respeito. Nós não podemos apontar o dedo e começar a fazer acusações sérias. Porque daí você acaba ferindo as pessoas, você acaba atrapalhando, você acaba causando uma dor maior. Neemias, ele foi até o final. O negócio foi tão sério que a Bíblia diz que com uma mão ele segurava a arma e com a outra mão ele trabalhava. Porque sofreu ameaças de desprezo dos samaritanos, que falou que ia invadir, que não ia deixar ele construir, terminar de fazer a obra do Senhor, que era fazer a reparação do muro. Então zombaram dele. Não, vamos em frente. Vamos em frente. Porque se a gente der ouvido para esse tipo de palavras, para esse tipo de pessoas, esse tipo de falácias, eu posso dizer assim, nós não vamos avante, nós não vamos vencer. A pessoa, isso acaba se tornando um câncer, a pessoa fica presa. Verdade. É como se fosse um poço. Não. A Bíblia nos ensina a olhar para o autor da vida. Porque Jesus mesmo disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quando nós olhamos, nós corremos em direção a Deus, nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós encontramos o quê? Refúgio, nós encontramos fortaleza. O salmista Davi disse que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele diz aqui que eu sou farto de desprezo desde a minha juventude. Davi era um cara muito humilhado. Davi, como ele era rei, tomava conta de uma nação muito grande, que na época Israel eu acredito que era muito maior do que hoje, existia muito mais habitantes ali. Era um cara muito invejado. Só que ele sabia lidar com a nação. Davi, ele sabia aonde buscar auxílio. Em Deus. Por isso que ele dizia, leva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus. A ti, Senhor, te clamo que habitas nos céus. E ele sabia aonde encontrar resposta para a sua dor. Então, irmãos, independentemente do que você esteja passando, né, além de ficar publicando bobeira na rede social, fala para Jesus. Fala com Cristo. Fala com Cristo. A rede social não vai aliviar a sua dor, não vai tirar o seu problema.
Porque tudo que acontece na vida da pessoa, não, nem todos, mas tem muitos irmãos que qualquer lutinha, aí foi humilhado, já coloca na rede social, tranca a porta do seu quarto e vai orar. Porque a Bíblia diz que o teu pai que está em um culto que te recompensará. Ele vai te dar força, você vai vencer essa dor, ele vai te mostrar saídas, a graça do Senhor vai vir sobre a tua vida, para te perdoar, para te dar força para você continuar caminhando e para você perdoar a pessoa que te feriu. É verdade. Como você está citando lá, Neemias, quando Sanballat Tobias começou a zombar dele. Isso acontece no meio também. Evangelho. É o que mais tem hoje. Até no meio da família. Não, isso aí quem que é esse aí? Tá há pouco tempo aí, agora quer ser santo. Mas Jesus passou por isso também. Claro. Olha só o que diz aqui em Marcos 6,4. Ó. Jesus disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, um profeta não tem honra. Quer dizer que Jesus passou por esse também, por essa situação, por essa desconfiança, por esse desprezo. Mas Jesus venceu, Jesus continuou. E é assim que nós devemos ser na nossa vida. Ele é nosso sustento, Ele é nosso guia, Ele é nosso caminho. Para Ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Então nós devemos se agarrar na mão. É como um filho que está começando a andar. Aonde que o filho, quando está começando a andar, ele tem confiança em quem? No pai. O filho, quando ele está andando, ele segura no pai para não cair. Exatamente. E assim nós somos nessa terra. Nós somos um filho que está iniciando no processo de andar, que não tem ainda confiança nas pernas para ficar de pé. Nós seguramos a mão de Cristo e Ele anda conosco. Aleluia. Que Ele nos sustenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né, presbítero? Aleluia. Amém. A mais pura verdade, né, amados? Porque até mesmo isso, através dessa leitura, a gente aprende e a gente tira como proveito o quê? Às vezes, ao invés de você, reclamar para quem? Para Deus, né? A gente reclama para um amigo, para uma amiga, a gente vai ao encontro ele para pedir um conselho. E às vezes, irmãos, esse conselho ele até não é bem-vindo. Ele vai te aconselhar, mas não é bem-vindo, porque ele vai te aconselhar às vezes de uma forma totalmente oposta daquilo que você esperava ouvir. E esse conselho vai te trazer uma consequência muito grande, porque você não conhece muitas das vezes o coração dessa pessoa que vai te aconselhar. O coração dessa pessoa, às vezes, irmão, está cheio de quê? Às vezes está cheio de inveja, às vezes está cheio de marra. Ela é uma pessoa, às vezes, até muitas vezes, amarga, certo? Uma pessoa que, assim como a leitura nos ensinou, essa pessoa está pronta para te desprezar, certo? Às vezes ela aparenta para você ser uma coisa, mas ela é outra. Diante de você, ela bate no seu ombro e chamou você de amigo, mas ela anda 3, 4 passos e aí já vê você como inimigo. Amém? Então essa leitura de hoje nos ensina bastante nessa questão aí, e quero dizer para você, mais do que nunca, busca conselho no Senhor Jesus Cristo, que Ele jamais te abandonará. Amém? Amém. Vamos prosseguindo aqui, irmãos, já são 11h08, se me falha a memória, então vamos avançar aqui já, deixar as considerações finais, né, e vamos orar daqui a pouco, e o pastor vai fazer a oração final, e falando nessa linha que você falou, presbítero, a gente vê aquela mulher lá que, Ciro Fenícia, se não me falha a memória, que lá enxugou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Era uma prostituta também. É uma gentia desprezada pelos religiosos. Você viu que quando ela chegou na mesa e começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com seus cabelos, ela sofreu o quê? Zombaria e desprezo por todos que estavam à sua mesa. Mas Jesus disse, não, deixa ela. Deixa. Para que aonde este evangelho for pregado, esse testemunho vai ser falado. Então, olha como que as coisas são, né? O Senhor sempre estará de braços abertos nos esperando. Porque na cruz, quando ele foi crucificado, aqueles pregos, as suas mãos, quando foi transpassadas, aquelas mãos estão abertas até hoje. Elas estão abertas, te esperando, sabe? Aquilo que eu falei aqui,
Ele que conhece a nossa dor, Ele que tem acesso dentro do nosso coração, porque às vezes nós precisamos a ser salvos de nós mesmos. Porque o maior inimigo nosso somos nós. O maior inimigo nosso somos nós, é o nosso coração, é aquilo que você vê no espelho. Sabe? Porque o coração ele é um depósito. É por isso que nós falamos que nós temos que guardar o coração. Por quê? Porque ele é enganoso. Ele é enganoso. Aquilo que você coloca, que você absorve, que você vai guardando dentro de você, aquilo vai ditar o curso da sua vida. Porque o coração, na verdade, é a sede dos pensamentos. Então, antes de você falar, você pensa. Só que antes de você pensar, nasce aqui. Esse é o perigo. Então, você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe a você pela a sua audiência, em nome de Jesus. Eu espero que essa ministração tenha te ajudado, sabe? E aquilo que eu falei aqui, olhe para frente. Não dê ouvidos, olhe para frente, porque Jesus está te esperando. A Nova Jerusalém, Jesus disse, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, vos teria dito. Pois vou, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Você sabe aonde que o Senhor está neste momento? Está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, defendendo a nossa dor, o nosso desprezo, advogando a nossa causa, rogando por nós, para que a gente possa continuar nessa caminhada, porque se o Senhor não rogar por nós, se Ele não for conosco, a gente não vai conseguir vencer, mas Ele prometeu. Então eu creio na palavra de Deus pela fé, eu creio na palavra, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Deus é aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. Então Ele está presente, é Ele que conhece a tua dor, sabe da sua história, sabe dos seus problemas, e que nós possamos olhar somente para frente, não para a direita nem para a esquerda, não olhar para trás, olhar para o Senhor, porque vale a pena, no final de tudo vale a pena, porque não existe vitória sem luta. Verdade. Não existe recompensa sem trabalho. Então nós temos que passar. Amém? Vamos deixar as considerações finais? Amém. Quer dizer as considerações finais? Quer dizer, nesse tema de hoje, a dor de espírito, porque a igreja passou por isso também, ao longo dos tempos, né? Está passando. A igreja passou, ainda passa por esse desprezo da sociedade, tido como quadrado, né? Nós temos esse tipo de olhar. Mas eu quero dizer um versículo para você que está aqui em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, diz assim: de todos os lados somos aprisionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Esse versículo, até o hino que nós canta na igreja, mostram que de todos os lados nós recebemos afronta, de todos os lados nós recebemos pedrada, de todos os lados tenta nos derrubar, mas nós continuamos firmes. Nós Vencendo o desprezo, vencemos tudo, desprezo, a zombaria, vencemos perseguições, a dor. né? Depois de Cristo, a igreja que mais passou por isso é a igreja de Cristo. Mas nós estamos de pé, estamos firmes de pé, porque nós estamos na rocha. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, mas é em cima desta rocha que eu edificarei a minha igreja. Verdade. E as portas do inferno não Não prevalecerão contra ela. Então o que mais você quer ouvir nesta manhã? Só isso aí já te dá um ânimo, uma gasolina nova, já enche teu tanque para você conseguir perseguir nessa estrada, não é verdade? Eu quero deixar minhas considerações finais. Um abraço a todos nessa manhã maravilhosa. Quero mandar um beijo para minha esposa Milene, que está em casa, meu filho Gabriel, que está me ouvindo. Tá Um beijão que para você não você. levou ela para voltar. Ela falou. Ixi, na próxima guerra. Queria escapar de nós hoje, pastor. Falei, hoje não. Um beijo para minha esposa, né? A minha rainha que está em casa, meu príncipinho que está em casa. Amém? Fica com Deus. Eu quero também agradecer nessa manhã, né, o estudo maravilhoso, né, graças a Deus, agradecer o convite, nosso pastor Sidney de Abreu, né, agradecer ao nosso irmão João Souza, diretor-presidente da Rádio Voz Amiga, Glória a Deus. né, e ao presbítero Elias, cooperador Éder, né, que Deus abençoe a todos. A você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, que Deus venha te abençoar grandemente nessa manhã e sempre, tá ok? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estender sobre você a bênção maravilhosa, que seja grandemente abençoado vocês. E eu quero dizer para você,
como que está seu coraçãozinho nessa manhã? Eu quero te fazer essa pergunta. Seu coração está batido? Como é que está seu coração? Analise ele nessa hora. Jesus diz para você nessa hora: vinde a mim, todos que estão cansados e abatidos. Né? Se você está abatido, seu coração está batido, vinde a mim, todos cansados e oprimidos de coração. Então entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Toda ansiedade, entrega ao Senhor Jesus, porque Ele é a certeza da vitória. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma manhã, né? Obrigado pelo convite, né? Eu também sou um convidado aqui. Estou cooperando com os irmãos nessa ministração da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, queria agradecer ao presbítero Elias, ao presbítero Antônio, ao pastor Sidney, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, dia 2/9 de 2022. Nosso querido irmão, cooperador, irmão João Souza. Amanhã, depois eu te mando a foto da pulseira lá, para ver se você vai querer a pulseira. Que Deus abençoe a vida dele. Homem de Deus, Pai, homem abençoado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Escola Bíblica Dominical, com a direção do pastor Sidney e um oferecimento da Rádio Voz Amiga, né, do nosso irmão, cooperador João. Queria mandar um beijo para minha esposa também, que está ouvindo nesta hora, né? E Deus abençoe ela, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu tô chegando, hein? Então, vamos almoçar hoje, né? Hoje nós Tem churrasco comer lá. churrasco hoje. E um beijo para minha mãe também, que estava me ouvindo. E todos os ouvintes, as pessoas que trabalham comigo também, e falaram que está online. Eu não sei se é no YouTube, não sei, eu estou online. E o meu compadre Daniel também, que eu prometi que eu ia mandar um abraço para ele. Que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. E você também que está nos ouvindo nesta manhã. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Aquilo que foi ministrado aqui, eu espero que você guarde isso no seu coração. Sabe, sempre olhando para frente. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Sião, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que a tua vida venha estar enraizada na palavra, que esta palavra que foi ministrada aqui venha encontrar lugar no seu coração para que seja o combustível, para que você possa continuar avançando e vencendo e olhando para a cruz, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Eu vou passar para o pastor Sidney, das suas considerações também. Vamos orar. Já pode orar? Já vamos orar. Quero pedir para o pastor Sidney mais um segundinho, porque eu esqueci o que eu não poderia esquecer, né, pastor? Minha esposa. Minha esposa. Diaconisa Hélia, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou chegando aí, tá ok? Amém. Beijão. Então vamos orar, irmãos. Vamos, se Deus permitir, domingo que vem estaremos aqui novamente. Né? Se eu for convidado, se não for, que Deus abençoe. Os que estarão aqui vão estar bem representados. E eu creio que vai ser uma bênção da mesma forma. Amém? Então, se você está em casa, eu vou orar e o presbítero Antônio Elias, aí o pastor vai terminar a oração para abençoar seu dia, em nome de Jesus. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua gloriosa presença, na Tua maravilhosa presença, meu Deus, nesta manhã. A Tua palavra diz que cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Obrigado por essa escola dominical, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Abençoa o pastor Sidney, Pai. Abençoa o presbítero Elias, o presbítero Antônio, o cooperador irmão João Souza, o diretor da rádio. Abençoa, Pai, todos os ouvintes, todos aqueles que estão antenados, que estão ouvindo, Pai, essa ministração do EBD. Abençoa também, meu Deus, os nossos eleitores que estarão votando, aqueles que não ouviram também, que não estão online. Abençoa a vida deles, Pai, porque eu creio que domingo que vem, se o Senhor permitir, estarão ouvindo, né, essa ministração. Abençoa os presidentes, Pai, e eu creio que aquele que o Senhor quiser, meu Deus, o Senhor vai fazer com que vençam, porque o Senhor é soberano. Nada acontece na terra se não for da Tua vontade. A Tua palavra diz que o Senhor é soberano, está no trono, o Senhor governa todas as coisas. Então, meu Deus, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, eu elevo meu pensamento ao Senhor, Pai. O Senhor que está nos altos dos céus, mas com certeza os seus ouvidos, Senhor, está inclinado em nossa direção e as suas mãos estão estendidas sobre nós, Pai. Eu quero agradecer, meu Pai, pela paz, pela saúde de cada um de nós, pelas nossas famílias. Eu quero agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido pelo pão de cada dia, Senhor.
Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida do presbítero Elias, pela família dele. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha família, pela minha vida, pela vida do pastor Sidney de Abreu, do cooperador Éder, a família deles também, meu Deus, nosso irmão cooperador João Souza, que Deus venha abençoar grandemente a vida dele, a vida da família dele, meu Pai. Enfim, todos aqueles, ó Deus, que esteve presente conosco, que está presente conosco nesta manhã, que o Senhor estenda as suas mãos abençoadas e santas sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus? Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, te louvamos, meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de nós estarmos aqui nesta emissora. Intercedemos a favor de milhares de vidas que estão nos ouvindo neste momento, que através da fé, às vezes colocaram um copo com água, uma garrafa com água, uma peça de roupa, chave da casa, do carro, da empresa ou do comércio. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha estender as mãos santas, tuas mãos misericordiosas. E desde já intercedemos a favor de todos os habitantes desta nação, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, este ato que nós iremos tomarmos daqui a pouco, aonde que muitos já fizeram desde de manhã, Senhor. Que o Senhor venha dar direção para cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Pai, da maneira maravilhosa, Senhor, dar o rumo certo para esta nação brasileira, porque nós cremos no sobrenatural do Senhor. Aleluia. Cremos no agir do Senhor, e abençoando desde já todas as nossas autoridades, a nossa autoridade maior desta nação, o nosso presidente da República, aos governadores de cada estado, prefeito de cada município, abençoando poderosamente, Senhor, e desde já a sua igreja, o teu povo, Senhor, porque o teu amor é grande, a tua glória é grande. Dentro, meu Pai, desse estudo que nós aprendemos nesta manhã, que venha, meu Pai, realizar grandes maravilhas na vida de muitos que já ouviram, acompanhou, meu Pai, esse estudo nesta manhã. Aqueles que irão acompanhar, Senhor, através das redes sociais, que irão ficar, meu Pai, guardado, gravado, esta mensagem de manhã, esse estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, que venha ser impactado através do teu poder, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, e desde já intercedemos a favor daqueles que estão nos hospitais, asilo, sanatório. Meu Deus, entra em providência, concede uma nova oportunidade para o teu filho, Senhor, para que eles possam, Senhor, maravilhosamente, Senhor, receber do Senhor a grande bênção, a grande vitória, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, é o Deus que tem trabalhado poderosamente em prol à sua igreja, ao teu povo. E aqui está, meu Pai, o caderno de oração desta emissora Rádio Voz Amiga. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar em providência na vida daqueles que colocaram, meu Pai, fizeram pedido de oração. Muitos já foram recebidos, alcançaram a vitória, e muitos estão aguardando da parte do Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que tudo há um tempo determinado pelo Senhor, acima dos céus, embaixo dos céus. E nós te agradecemos por esta oportunidade, por este domingo, e abençoando poderosamente a todos os ouvintes, a todos aqueles, meu Pai amado, que estão acompanhando esta programação, ao diretor desta emissora, João Souza, a esposa, meu Pai, a filhinha, Ana Lívia, abençoando todos aqueles que têm uma programação aqui, meu Pai, na Rádio Voz Amiga, na Rádio Web, que o Senhor venha poder derramar a tua bênção, a tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos em casa digam amém. Amém. E nós dizemos amém. Que Deus abençoe a vida do presbítero Elias, né? Juntamente com o presbítero Antônio e o cooperador irmão Éder, por este estudo maravilhoso. Se Deus nos permitir, domingo que vem nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de fazer um convite para você, amém, hoje às 19 horas, ali na nossa sede estadual, a Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Guterrans, é aquela avenida que é a saída para Cidrolândia. Às 19 horas estará conosco o cantor e pregador Cleiton Queiroz, às 19 horas ali na nossa sede, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Fábio, e missionária Patrícia, às 19 horas,
na Avenida Guterrantes, fica mais ou menos 400 metros após ali o terminal Aerorancho, amém? Onde nós estaremos ali se alegrando, adorando, buscando a presença do Senhor. E mando um abraço aí para o proprietário ali do mercado ali Barbosa, da Vila Popular, que Deus abençoe a todos que ouviram, amém, esse estudo ali dentro desse mercado, né, desse estabelecimento, que Deus venha abençoar também a cada um dos amados irmãos que esteve conosco até agora. Amanhã, meio-dia, amém, esta programação estará disponível no meu canal ali no YouTube, Pastor Cid. Entra ali, se inscreva no nosso canal, bate o sininho de notificação, deixa o seu link aí para divulgar esta programação. Que Deus abençoe e que Deus guarda, e uma boa votação. Faça o seu compromisso perante as autoridades e Deus vai abençoar. E busque uma direção da parte do nosso Deus. Que Deus abençoe e que Deus guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ficam todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.